Bem-vindos e bem-vindas. Vamos fazer a nossa meditação, a nossa reflexão pela palavra de Deus. Vamos buscar ao Senhor em oração. Pai querido, nós aqui estamos mais uma vez porque o Senhor renovou as misericórdias sobre nós. E nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos que a palavra desta manhã, mais uma vez, fortaleça a nossa fé no Senhor e nos prepare para o encontro com o Senhor. Bendito sejas para sempre, Deus eterno. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar à palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, quando Jesus tem com os seus discípulos um momento em que os discípulos perguntam a Jesus sobre o final dos tempos. Essa especulação dos discípulos ou essa curiosidade dos discípulos, bastante pertinente a quem estava com o Senhor e ouviu de Jesus que ele iria partir. Então ele pergunta quando seria, ou os discípulos perguntam quando seria a sua volta. Acho nada mais justo do que querer saber do seu Senhor, com quem eles estavam naquele momento, sobre quando seria a sua volta. Isso porque os discípulos começaram a falar das pedras magníficas, das dádivas que adornavam o templo. Jesus disse, porém, virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Sabe que hoje, quando eu vejo as grandes, as suntuosas construções nesse mundo, eu penso, quando Jesus voltar, não ficará pedra sobre pedra. O significado do orgulho de muitas pessoas, dos poderosos, dos que constroem para marcar o seu nome na história, mas de qualquer maneira, beleza como tem, riqueza como possui, grandeza que pareça ter, mas tudo virará pó quando Jesus voltar. Então, eles perguntaram, mestre, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? A partir daqui, Jesus começa a falar a respeito do que aconteceria imediatamente e do que aconteceria ao longo da história e até chegar à sua vinda. Ele disse, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e afirmando, chegou a hora. Mas não acreditem neles. Jesus tinha muito cuidado de que seus seguidores fossem cuidadosos para que não sejam enganados. E então ele diz, não acreditem neles. Nós não podemos acreditar em qualquer pessoa. Nós não podemos acreditar em qualquer doutrina de homens, baseados em homens que estão desconectados da verdade da palavra de Deus, mas isso dizendo é simples, porém na prática é mais complexo, porque há muitas pessoas que são habilidosas em tomar a palavra de Deus pela metade e fazer o outro pensar que ela está sendo entregue por inteiro. Você vai lembrar que, por exemplo, essa é uma estratégia de Satanás. Ele tomou a palavra pela metade e conseguiu enganar Eva. Ele tomou uma metade da verdade e conseguiu fazer com que ela caísse na sua cilada, no seu engano, na sua sugestão. Então, não é tão simples quanto parece. Por isso, todos os dias nós estamos aqui convidando você a ser humilde na presença de Deus, a orar pedindo a Deus compaixão, misericórdia e que o Espírito Santo nos oriente, nos instrua, para que nós não sejamos enganados. Ele então continua dizendo, chegou a hora, mas, bom, esses falsos Cristo, né, dirão, e ele está dizendo, não acreditem neles. Quando estes falsos discípulos se levantarem dizendo que chegou a hora, não acreditem neles. Eles se apresentarão como Cristo. Eles se levantarão dizendo serem os enviados. Não acreditem neles. E isso aconteceu ao longo da história, ok? Isso chegou a acontecer em Jerusalém, depois que Jesus Cristo é levado aos céus, ele
Aqui na Terra, a Igreja de Cristo, a Igreja primitiva na Terra, ela foi atribulada também por esses falsos profetas, esses falsos messias, que desencaminhavam, ou pelo menos tentavam desencaminhar, aos seguidores de Cristo. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro, haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Então, antes disso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões por minha causa e serão julgados diante dos reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Jesus estava profetizando, declarando o que iria acontecer, e de fato aconteceu com a igreja primitiva, com a igreja dos apóstolos e com a igreja dos seguidores de Cristo a partir dali. Perseguições, prisões. O tempo de perseguição da igreja cristã foi longo e muitas daquelas pessoas eram levadas à forca, à fogueira, e para não ser, elas eram pressionadas a abandonar a fé, a renegar a fé em Jesus Cristo, abandonar a fé em Cristo. Aqui eu faço você pensar. Como está a sua fé? Como está a nossa fé? Será que nós estamos prontos para que, se tivermos que dar conta da nossa fé diante de tribunais, diante de perseguições, será que se nós fôssemos colocados em situação de perigo, de morte, para escolhermos a morte ou negar a fé? A fogueira ou negar a fé? A forca ou negar a fé? Às vezes eu penso que a nossa fé é tão frágil, que nós hoje muitas vezes temos dificuldades em enfrentarmos provações tão mais simples comparadas com as grandes provações dos primeiros cristãos. Nós temos extrema dificuldades em enfrentarmos a provação de um problema na igreja, com um irmão, uma adversidade, uma dificuldade daqui, outra ali. Nós temos tanta dificuldade. Logo abandonamos a igreja, logo abandonamos a fé, logo viramos as costas para o Evangelho, ou pelo menos dizemos assim: eu creio em Deus, eu creio na palavra, mas eu não quero mais a igreja, eu não quero mais a companhia dos irmãos, eu mantenho Jesus no coração, mas eu vou viver a minha vida, e segue por um caminho que pensa ser o caminho mais fácil, e tudo bem, não estou fazendo nenhum julgamento ao indivíduo que foi, ou ao indivíduo que vai, mas eu estou chamando a atenção para que nós pensemos: se nós não enfrentamos as provas da convivência, das dificuldades que surgem no dia a dia, que tem o seu peso, tem o seu valor enquanto algo que nos machuca, com certeza. Mas você já parou para pensar no que significa alguém ser posto diante de uma fogueira e dizer: ou você nega Jesus Cristo, ou você será morto? E muitos deles foram mortos.